Fala, Nonan, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aula. A última da apostila 1, no capítulo 7 aí, na página 52. A gente vai falar um pouquinho sobre biotecnologia e bioética. Aqui no Aquecendo, você vai ler a tirinha, vai tentar responder o que se pede aqui. Pensando nisso, o que o personagem quis dizer com os caras cortam os cromossomos com enzimas e depois grudam as partes diferentes? Então a gente vai entender um pouquinho disso já já. Antes de a gente começar mãos à obra aqui, vou passar dois pequenos videozinhos para a gente entender o que é biotecnologia, para daí a gente poder abordar os outros assuntos. Qual a semelhança entre a insulina, o etanol e o milho? A resposta é biotecnologia. Mas o que é a biotecnologia? A biotecnologia é uma área interdisciplinar que utiliza organismos, modificados ou não, ou ainda partes deles, para produzir ou modificar um produto ou processo. É uma prática antiga, ainda que o termo pareça novo. A insulina é um importante hormônio produzido pelas células beta do pâncreas. No diabetes tipo 1, essas células produzem pouca ou nenhuma insulina. Então, quando a pessoa ingere açúcares, não há hormônio suficiente para mover a glicose da corrente sanguínea para o interior das células. Para produzir a insulina para essas pessoas, é utilizada a tecnologia do DNA recombinante. Nessa técnica, uma parte do DNA de uma célula humana é retirada e colocada numa bactéria. Então, a bactéria irá produzir aquela proteína que estava codificada no pedaço de DNA inserido. Assim, teremos a produção da insulina humana por outro organismo. Já a participação da biotecnologia na produção do etanol se dá no uso de um micro-organismo, a levedura, para que ocorra a fermentação do açúcar em etanol. Elas irão converter a glicose que existe na cana-de-açúcar em álcool. Além do álcool para cerveja e outras bebidas, as leveduras também produzem gás carbônico para a fabricação de pães. As bactérias também podem fazer fermentação e produzir manteiga, iogurte, vinagre e outros produtos alimentícios. Mas e o milho? A participação da biotecnologia no cultivo do milho e outras plantas se dá pela modificação desses organismos. Isso pode ser feito pela inserção de genes de proteínas específicas que trarão algum benefício. Esses genes podem vir de plantas muito parecidas com a original ou de outros organismos bem diferentes. O milho BT é um exemplo. Ele possui um gene para uma proteína original de bactérias do solo, a delta-endotoxina, que não é tóxica para humanos. Essa proteína, quando ingerida por insetos que estão se alimentando da planta, é modificada e se torna tóxica, matando as larvas que a ingerirem. Com a inserção desse gene no milho, diminui-se a necessidade de pulverizar a plantação com agrotóxicos. Agora ficou mais fácil visualizar o que significa biotecnologia e suas aplicações médicas, industriais e agrícolas. Bom, agora que a gente viu o que é a biotecnologia, a gente vai ver um pouquinho sobre a clonagem e os transgênicos. Também vou passar mais um pequeno vídeo para que fique mais fácil a gente entender. Nesta aula vamos falar sobre clones e transgênicos. Lembrando que o foco dessa aula é ser rápido, simples e objetivo. Nesta aula vamos falar sobre um assunto muito controverso dentro da genética, que é os clones e os transgênicos. Lembrando que esse assunto é muito importante para o seu vestibular, para o seu Enem, é um assunto que cai constantemente na área de genética. Vamos começar com os clones. O que é um clone? É algo idêntico ao outro.
E quando se fala de espécie animal, é um animal idêntico a outro pré-existente. O clone mais famoso, mais conhecido, que gerou grande polêmica na época que ele foi criado, foi o clone da ovelha Dolly. Essa ovelha foi criada a partir de uma ovelha pré-existente. E como você vai ver aqui, é muito simples fazer um clone. Dá para você fazer com seu cachorro, com seu papagaio, com a sua galinha. Então você vai ter seu animalzinho de estimação eternamente, até você morrer. Para fazer um clone é bem fácil. Primeiramente eu preciso do animal a ser clonado. Aqui eu vou colocar a letra X, o animal a ser clonado, e um animal que irá doar o seu gameta. Vou colocar aqui animal Y. Como é que acontece? Primeiramente, você tem que lembrar que dentro das células dos animais vai ser encontrado um conjunto de cromossomos, onde a metade veio do pai e a metade veio da mãe. Essas células são consideradas células diploides, nós representamos pela letra 2N, pelo numeral 2 e a letra N, ou seja, uma parte dos cromossomos do pai, uma parte dos cromossomos da mãe. Lembrando também que os gametas eles possuem apenas a metade da carga genética. E a ovelha Y, que é a doadora do gameta, ela vai doar esse gametinha N, onde ele será utilizado para fazer nosso clone. Da ovelha X, eu vou retirar apenas o núcleo. Lembrando que dentro do núcleo eu vou encontrar o material genético. Então aqui no núcleo eu vou encontrar os cromossomos, onde vai dar as características dessa ovelhinha que está sendo clonada. Já da ovelha Y, que eu doei a célula haploide, que é o gameta, eu vou retirar o núcleo dela e vou eliminar, vou apagar esse núcleo e vou ter aqui um citoplasma limpinho, sem o núcleo, sem esse material genético. Dentro do laboratório, ou aí no quintal da sua casa, você vai pegar esse núcleo e vai juntar com esse citoplasma e essa membrana plasmática aqui da célula da ovelha que foi a doadora desse gameta. Juntando os dois, eu volto a ter uma célula 2N, eu volto a ter um zigoto. Esse zigoto aqui agora, ele vai ser estimulado a se dividir e será implantado dentro de outra ovelha, agora uma ovelha que será uma barriga de aluguel. Depois de alguns meses, vai nascer uma nova ovelhinha, no caso a ovelha Dolly. E você fazendo com seu cachorro, com seu papagaio, você vai precisar aí de 3 animais. O seu cachorrinho que você quer clonar, uma cadela que irá doar o óvulo e outra cadelinha com barriga de aluguel. Então você poderá fazer o seu cachorrinho. E aí, novamente, voltando aqui para a ovelha Dolly. Ela nasceu, a ovelha Dolly ela é semelhante a qual dessas duas ovelhas aqui? Claro, a ovelha X, porque quem doou o material genético foi a ovelha X. E uma curiosidade interessante da clonagem da ovelha Dolly é que essa célula ela foi retirada das mamas dessa ovelha doadora. Então, a ovelha que foi clonada foi retirada uma célula das mamas dela. E assim, essa célula é 2N, porque é uma célula diploide, uma célula somática, uma célula encontrada no corpo, ela vai ter o dobro da carga genética. Então, nós temos aqui uma ovelha semelhante à ovelha X. Só que outro detalhe interessante é que essa ovelha Dolly ela não é 100% idêntica a essa ovelha X. O que acontece? Dentro das células existe não só o material genético encontrado no núcleo, mas também existe o material genético encontrado nas mitocôndrias que estão nas células. Ou seja, se eu tirei o núcleo dessa célula 2N e da célula doadora aqui da ovelha Y, eu tirei apenas o núcleo, dentro das mitocôndrias dessa célula doadora do gameta, vai existir material genético. Logo, essa ovelha Dolly ela não é 100% idêntica à ovelha a ser clonada, a ovelha X, porque dentro da mitocôndria também possui material genético, mas é em torno de cerca de 99% idêntico à ovelha X. Muito cuidado com isso. Claro que isso é brincadeira, né, galera? Você não vai clonar um cachorrinho no seu quintal. Vamos agora falar sobre os transgênicos. Os transgênicos é um assunto muito cobrado, tanto em biologia quanto em geografia, nas provas de vestibulares. Quando se falar de transgênico, você tem que lembrar que é um organismo modificado geneticamente. Então não vai ser um indivíduo que vai ser trocado todo o seu núcleo, apenas uma parte do seu material genético, uma parte que interessa para o ser humano. Mas antes de eu te mostrar a técnica dos transgênicos, eu vou te lembrar primeiro de que é constituído o material genético. O DNA ele é constituído de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas formam os nucleotídeos. Só relembrando, a timina, a adenina, a guanina e a citosina são as bases nitrogenadas do teu DNA. Essas bases nitrogenadas irão formar os códigos genéticos, irão formar os nossos genes. Uma única fita de DNA
pode ter inúmeros genes, vários genes, e os genes irão se manifestar e vão determinar a sua característica. Como é uma única fita de DNA, eu posso ter vários genes. Para me fazer um transgênico, eu tiro apenas aquele pedaço, aquele gene que me interessa. Então, essa única fita aqui de DNA, ela terá vários genes. E para fazer um transgênico, eu vou escolher apenas aquele gene que me interessa. Como, por exemplo, esse gene aqui, esse gene X. Nesse gene, irá ser encontrado as suas bases nitrogenadas, que irá determinar um código, uma característica para o indivíduo. Agora você vai ver na prática como é que é criado um transgênico. Primeiramente, você vai identificar em um indivíduo, em um organismo, uma característica que é favorável, a característica que você queira. Por exemplo, aqui esse pássaro louco, que vocês já conhecem lá de cadeia alimentar, esse pássaro louco aqui, ele solta raio laser pelos olhos. Olha que loucura! Qualquer ser humano queria uma característica dessa, soltar raio laser pelos olhos. Então, os cientistas pegaram o DNA desse pássaro aqui muito louco e onde estão as suas bases nitrogenadas, onde está o seu código genético. Então está aqui o código genético dele, foi pegado esse código genético desse pássaro louco aqui, e eles identificaram o local exato que tinha um gene que determinava essa característica de soltar raio laser pelos olhos. Então eles retiraram esse pedaço do material genético desse pássaro aqui, esse pássaro louco, e tiraram aqui desse ser humano que está triste o DNA dele. Esse DNA dele não tem a característica de soltar raio laser pelos olhos. Então, eles virão colocar agora, automaticamente, esse gene aqui no material genético do ser humano e eu terei um ser humano muito alegre e feliz que solta raio laser pelos olhos. Esse novo ser humano, ele tem apenas as características de eliminar raio laser pelos olhos. Ele não irá pegar as outras características do pássaro louco. Por quê? Porque nós identificamos um gene específico que determina a característica de raio lasers, colocamos no material genético do ser humano, e o novo ser humano irá ter agora raio lasers pelos olhos. Seria muito legal se isso acontecesse, né? Qualquer ser humano quer soltar raios pelos olhos. Mas um exemplo bem prático que só foi possível a partir da tecnologia dos transgênicos foi a produção de insulina a partir de bactérias. O ser humano conseguiu retirar o material genético de uma bactéria, isso aqui é o plasmídio, um tipo de material genético que tem dentro das bactérias, e colocou nesse plasmídio o gene que conferia a produção de insulina do ser humano. Eles colocaram novamente esse DNA em uma nova bactéria com o gene de produção de insulina, e essas bactérias hoje em dia produzem milhões de toneladas de insulina para os seres humanos que possuem diabetes. Isso foi muito bom, porque agora tem um indivíduo produzindo essa característica, produzindo esse hormônio para o ser humano. Eu não modifiquei totalmente a bactéria, eu apenas alterei o seu material genético, colocando um gene que produzia essa insulina, esse hormônio para o ser humano. Essa técnica é muito interessante porque existem enzimas, proteínas que conseguem cortar no local exato um gene que possui a característica de produção de insulina na espécie humana. Por exemplo, aqui está o material genético do ser humano, essas enzimas conseguem cortar o local exato onde existe esse gene para a produção da insulina e conseguem também cortar o plasmídio da bactéria para que o homem possa trocar esse pedaço aqui de gene que não produz insulina e colocar nesse mesmo local um gene produtor de insulina. Isso é possível através das enzimas de restrições, que são enzimas que conseguem cortar no local exato esses genes e encaixá-los eles novamente nos plasmídios das bactérias, e assim essas bactérias agora passam a produzir insulina para o ser humano, isso sendo algo benéfico para toda a população. Claro, se você gostou, não deixe de curtir essa aula. Bom, pessoal, depois de assistir o vídeo, os 2 videozinhos aí, a gente vai direto para as atividades. Essa semana a gente vai fazer a atividade 1, a 2, a 3, a 4 e a atividade 8, ok? Que fala bem nessa parte de clonagem e transgênicos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo do WhatsApp que eu estou lá para tirar, para esclarecer as dúvidas. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.